Olá pessoal, boa tarde. Voltamos aí a falar sobre os hackers, essa organização criminosa que se instalou para bisbilhotar a privacidade de pessoas, e agora se sabe, foram muitas pessoas, né? Não sabemos ainda quantos celulares foram alcançados por essa operação criminosa, mas certamente foram muitos, né, de autoridades, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Enfim, hackers se organizaram numa quadrilha. Eu venho dizendo que a grande organização criminosa instalou uma mini organização criminosa, no que nós podemos chamar de um puxadinho da grande organização criminosa, mas uma quadrilha de homens preparados para assaltar os celulares, roubar informações, roubar dados, né, para uso indevido e, sobretudo, neste caso, um objetivo central que era de tentar destruir a Operação Lava Jato, que se constitui na esperança, na grande esperança do povo brasileiro de mudarmos o comportamento das autoridades públicas no país, especialmente as autoridades da política e, obviamente, do judiciário. Enfim, uma nova justiça que possa reabilitar as esperanças do nosso povo no futuro do país. Bem, hoje as novidades são muitas, não é? Primeiramente, nós divulgamos a descoberta de R$100 mil que estavam em poder do casal de hackers. Portanto, uma demonstração que o dinheiro motivou o crime. O dinheiro foi o pagamento pelo roubo das informações, das conversas, dos dados, sabemos lá o que mais, não é? O dinheiro. Então lá estavam R$100 mil. Mas descobriu-se que houve uma movimentação financeira desses quadrilheiros, né, alguns estelionatários, de mais de R$627 mil. O advogado, evidentemente, vai dizer que essa movimentação era normal. Incrível, né? Nesta crise, jovens hackers movimentando R$620 mil em curto espaço de tempo é um verdadeiro milagre, né? São mágicos, eles precisam explicar para o povo brasileiro que vive tantas dificuldades como puderam ter esse sucesso, uma movimentação financeira tão expressiva. Então vem a informação que a quebra de sigilo bancário será, obviamente, uma medida adotada com autorização judicial para verificar a origem desses recursos e a sua destinação. É para isso que existe o COAF. Primeiramente, o COAF apresenta quais são as movimentações atípicas, né, para dar origem a uma quebra de sigilo, aí legalmente autorizada, para a investigação necessária e a descoberta da ilegalidade das operações ou não. Obviamente, neste caso, o que se imagina é que há ilegalidade. Certamente, os envolvidos nesse esquema de corrupção, né, da grande organização criminosa, foram contratados exatamente para esse serviço sujo. E nós tivemos, então, esta descoberta de valores que foram movimentados durante este período, de R$627 mil. Eu escrevi aí um post em que disse que a quebra de sigilo é necessária, mas nem sempre ela alcança resultados, porque os malandros, os criminosos, operam à margem, na marginalidade. Usam outros expedientes para o pagamento do serviço sujo. Então, geralmente, eles fazem isso com dinheiro vivo. É isto que se encontrou. Neste momento, pelo menos R$100 mil já foram encontrados. Certamente é uma pequena parte. Não há dúvida de que o pagamento deve ter sido bem superior.
Então, se encontraram com 2 dos hackers R$100.000, obviamente os outros que participaram também desta operação devem ter valores escondidos, né? Não ainda descobertos. Por isso que nós tivemos no mensalão, vamos dar um exemplo do mensalão, muito dinheiro retirado na boca do caixa. E quando a investigação revela que aconteceram depósitos em parcelas, né? Parcelas até menores do que R$5.000. Recentemente, numa investigação, se divulgou isso, que 30 depósitos no mesmo dia. E todos esses depósitos com valores inferiores a R$5.000. Por quê? Para escapar da fiscalização do COAF. Porque quando passa de R$5.000, é possível que a agência bancária encaminhe essa informação ao COAF. É por esta razão que os criminosos, obviamente sabedores disso, não é? Eles operam na marginalidade, pagam o dinheiro vivo. É, portanto, isso que nós queremos destacar. Não necessariamente a quebra de sigilo bancário chegará aos mandantes deste crime. Mas esta é uma vertente apenas da investigação. A Polícia Federal sabe muito bem disso, não é? Tem experiência de investigações e sabe que não é só a quebra de sigilo bancário que vai permitir chegar aos verdadeiros responsáveis pelo crime, os mandantes, os patrocinadores. Esta é uma operação que vai exigir a competência na sua plenitude da Polícia Federal. E até aqui demonstrou competência, porque, como nós já dissemos aí anteriormente, não é? Poucos acreditavam ser possível chegar até os bandidos. E a Polícia Federal, demonstrando muita competência, chegou aos bandidos. O outro fato irritante de hoje vem do Sr. Glenn. O Sr. Glenn, ele é muito abusado, não é? É muito abusado. Veja o que o Sr. Glenn andou dizendo, né? Ele é o principal receptador, né, do produto do roubo. Na legislação criminal brasileira tem a figura da receptação. E eu encontro similaridade entre a receptação de um produto, por exemplo, um veículo roubado, uma arma roubada ou contrabandeada. A receptação é crime. Neste caso, há a receptação de um produto do crime, a receptação de um produto do roubo, do assalto aos celulares. E veja o que esse descarado diz, né? Desculpe a expressão. Ele diz o seguinte, ele debocha da operação policial, do sucesso desta operação policial e diz, a prisão dos hackers ele denomina de distrações e fofocas. A veiculação daquelas mensagens não era fofoca? Não era fofoca. Fofoca é a prisão. Mas que fofoca estranha. A prisão de criminosos, para ele, se trata de distrações e fofocas. Ele disse, aliás, anunciando em manchete, né, o Glenn Greenwald anuncia, hoje tem mais vaza-jato. Após a prisão de hackers suspeitos de invadir o celular do ministro Moro, e agora se sabe, não foi apenas do ministro, de muita gente, não é? Certamente muitas autoridades. Após, ele diz, hoje tem mais. Ele anuncia, hoje tem mais vaza-jato. Após a prisão dos hackers, né? Ele que chamou de fofocas, para todas essas fofocas e distrações, hoje será simples, mais reportagem desse arquivo em conjunto com nossos parceiros
e com novos parceiros. Aí ele acrescenta: as ações de Moro e Deltan foram obscurecidas hoje, mas não serão para sempre. Ele é ameaçador. O senhor Glenn Greenwald, ele se torna ameaçador numa hora em que está sob risco, obviamente, não é? Há risco sim, porque os presos serão interrogados e terão que revelar a autoria deste crime por completo, não é? Eles fizeram a operação técnica do vazamento, da busca das informações, mas por trás deles estão os mandantes e os patrocinadores. Terão, obviamente, a obrigação agora de esclarecer todos os fatos, não é? E já há alguém que já está falando, não é? Hoje nós divulgamos aqui na página, deixa eu ver se eu encontro. Bom, aqui tem a notícia de que o próprio presidente da República teve o seu celular invadido, né? Eu fiz uma abordagem também hoje sobre a quebra do sigilo bancário dos criminosos, né? Destacando que a Polícia Federal determinará, obviamente buscando autorização judicial, a quebra de sigilo bancário deles, né? Mas isso não significa que esta atitude, esse procedimento, esta ação seja suficiente para apontar os verdadeiros responsáveis, exatamente porque, como já disse, há uma movimentação financeira à margem, né, do sistema financeiro, do sistema bancário. Então, essa movimentação clandestina é que tem que ser também investigada. Já há aí, obviamente, a descoberta, né, de 100 mil reais. Certamente 100 mil reais é apenas uma pequena parcela do preço pago por este crime a esses hackers, né? Então, na verdade, nós estamos diante de vários fatos. Está aqui o advogado dizendo que essa movimentação de 627 mil é uma movimentação natural, não é? Aí vem a história também que queriam vender estas mensagens ao PT. Portanto, o objetivo era a venda das mensagens. Agora é preciso saber quem comprou. A informação é que tentavam vender ao PT. Provavelmente venderam a alguém. Então não me cabe dizer a quem venderam. Cabe, evidentemente, registrar que quem divulgou foi o senhor Glenn Greenwald. Portanto, uma figura central deste episódio. E, certamente, ao divulgar, sabia da procedência. Óbvio, ele sabe que é um crime, não é? Que ele não é um idiota. Ele sabe que esse era um produto de crime. Ele trabalhou conscientemente com o produto de um crime. Não há como se recusar a aceitar esta realidade. Enfim, nós estamos caminhando, vamos ter novidades ainda hoje, não é? Que a Polícia Federal está trabalhando no caso sem parar, está ouvindo já os que foram detidos, não é? Eu até ontem, rapidamente, contei que eu tenho recebido há algum tempo ligações estranhas. E verificando a procedência destas ligações, notei que havia algum objetivo escuso e, por essa razão, eu comuniquei à Polícia Legislativa do Senado e comuniquei também, não oficialmente, não formalmente, mas verbalmente, comuniquei também à Polícia Federal. Que ligações eram estas? Eram ligações para o WhatsApp, mensagens e ligações. Ligações insistentes que eu não atendia. Recebi mensagens indagando: senador, você pode me fornecer o telefone do presidente do Supremo Tribunal Federal?
Você pode me fornecer o telefone do presidente do Correio Brasiliense? Você pode me fornecer isso numa oportunidade. Aí vou verificar a origem da ligação. O perfil tinha a foto e o nome do governador de Brasília. Estava lá a foto e o nome do governador de Brasília. Mandei meu gabinete comunicar à chefia de gabinete do governador de Brasília que eu estava recebendo mensagens em nome dele. E as ligações eu deixei de atender porque imaginei que havia algum objetivo, certamente essa busca de dados, né, que se identificou agora nesta investigação da Polícia Federal. Em outra oportunidade, aparecia a foto, um número de telefone, que tem no meu gabinete registrado, com a foto do governador do Rio de Janeiro. E aí a informação solicitada: senador, isso por mensagem de WhatsApp, senador, me forneça o telefone do presidente da Rede Globo e me forneça o telefone do presidente do jornal O Globo. Aí, em outra oportunidade, o governador de Minas Gerais. Vou olhar o perfil, está lá o número de telefone com a foto do governador de Minas Gerais. E ele fazendo também perguntas dessa natureza: o número do telefone do fulano, o número do telefone do jornal tal, do presidente do Supremo. E aí a justificativa é que eu estou aqui descendo do helicóptero ou do avião. Apresentava uma justificativa. Isso mostra a vulnerabilidade e a ação de hackers, de criminosos. Em nenhum dos casos se identificou a procedência, a responsabilidade destas mensagens que me foram dirigidas. E como eu já disse ontem, eu nunca divulguei esses fatos, porque eu sempre não aceitei bem alguns políticos divulgando ameaças, não é? Ameaças ou grampo de telefone, apenas para obter o noticiário, espaço no noticiário, visibilidade. E isso, na realidade, não estava acontecendo. Então eu preferi não divulgar estas coisas. Em outra oportunidade, recebi também comunicação de que usavam o meu nome por intermédio de ligações telefônicas. Alguém chegava no aeroporto de São Paulo, ligava para o hotel onde sempre me hospedava e dizia: olha, eu vim buscar o senador e o crédito do meu celular acabou e queria que você pudesse adiantar, depois o senador repõe, pudesse adiantar o valor do crédito do celular para que eu possa me comunicar com o senador que está chegando. Bem, o hotel me telefona e conta essa história. E o pior é que, neste caso, na primeira oportunidade, o hotel já havia até liberado o crédito, um valor, eu não sei de quanto, para o crédito do telefone. Isso ocorreu depois de um outro hotel no Rio de Janeiro, ocorreu na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Ligaram para informar que alguém teria ido ao aeroporto me buscar para um encontro na Câmara de Vereadores. Ocorreu também, certa vez, lá do interior de Minas, de uma cidade do interior de Minas Gerais, a mesma coisa. Eu procedi da mesma maneira, apenas comuniquei à Polícia Legislativa do Senado, mas em nenhum dos casos, né, se conseguiu descobrir algo. Mas é muito estranho. Isso demonstra que há aí quadrilhas organizadas usando o telefone celular para enganar os incautos, né? Obter vantagens enganando os incautos. O que eu quero dizer com isso, em conclusão, é que
a nossa polícia já está habilitada, tem expertise para desvendar os mistérios desses crimes cibernéticos. Então, é bom que os criminosos estejam atentos. Não vale a pena. Essa tentativa frustrada agora revela que a nossa polícia tem sim condições de descobrir os malandros, os criminosos e alcançá-los, levando-os à prisão. Veja que nós estamos tendo uma participação importante, inteligente da Polícia Federal, competente mesmo, para desvendar uma das ações que, no meu entendimento, integram um esforço conjunto de criminosos nesta conspiração contra a Operação Lava Jato. É mais uma tentativa que vai se frustrar. A Operação Lava Jato tem tanto apoio popular que será muito difícil destruí-la. Não são mensagens ameaçadoras que são divulgadas que destruirão a Operação Lava Jato, porque ela é muito mais forte do que a vontade dos bandidos, dos ladrões e dos criminosos e daqueles que estão sendo ainda investigados. Sim, nós entendemos que enquanto a população estiver apoiando a Operação Lava Jato como apoia, não haverá Glenn capaz de destruí-la. Com essas ameaças de hoje, que vem mais, ele diz, mais vaza-jato. Ou seja, ele está anunciando que divulgará novas informações colhidas do produto do crime. Isso é descaramento. A Polícia Federal está apanhando criminosos e o epicentro, o responsável pela divulgação das conversas roubadas do Telegram, neste caso, não é? Ainda é preciso investigar os outros objetivos, não é? Esse está mais claro. Este objetivo de fulminar a Operação Lava Jato é o mais claro, é o mais visível, é o mais palpável, não é? Então, neste momento em que a polícia avança e prende criminosos responsáveis que confessam que entregaram a ele esse material, ele, com a ousadia dos descarados, né, afirma que vai divulgar mais, que tem mais. Esperem que nós vamos divulgar mais. Eu não sei, mas imagino que seja, mais uma vez, não é, o anúncio espetaculoso para o resultado pífio, o que nos levou a denominar esta novela do vazamento de A Montanha que Pariu o Rato. Porque enquanto se anuncia uma bomba, o que se verifica é um frágil rato nascendo da montanha. É evidente que não há nada que incrimine o Deltan, o Moro, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Eu sempre disse, podem questionar a prática da cooperação entre agentes públicos, representantes de instituições públicas oficiais, nacionais, estaduais e municipais, mas eu sempre coloco, aceito que questionem isso. Você pode não aceitar esse tipo de procedimento, pode não concordar com esse tipo de procedimento, mas há defesa para ele na legislação. Eu vou repetir, está escrito lá na Lei de Combate ao Crime Organizado que a cooperação, há a possibilidade da cooperação entre representantes de instituições oficiais, nacionais, estaduais e municipais. E este é o fato. O que houve foi uma cooperação entre estes representantes das instituições. De um lado, o Poder Judiciário, do outro, o Ministério Público e de outro, a Polícia Federal. Esta cooperação é necessária, inclusive, no âmbito das novas técnicas de investigação que surgiram especialmente
a partir de 2013, com a delação premiada, as ações programadas e os infiltrados para a investigação. Esse procedimento, esta ação conjugada, exige cooperação, interação, aproximação. E é isso que ocorreu. Enfrentando uma poderosa organização criminosa, os representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário conversaram, e isto de forma rotineira. Conversaram muitas vezes, valendo-se certamente desse mecanismo moderno da comunicação por telefone celular com mensagens que são escritas e que se imaginava seriam mensagens realmente sigilosas, inalcançáveis pelos criminosos. Elas não seriam alcançadas por ninguém, elas não vazariam. Havia uma garantia de que o Telegram era seguro e por isso, naquela oportunidade, naqueles anos, 3, 4 anos, de lá até algum tempo atrás, né, as pessoas usavam o Telegram tendo-o como seguro, absolutamente seguro. Alguns deixaram de usar o WhatsApp, passaram a usar o Telegram por entenderem que teriam maior segurança. Então verificou-se que, ao contrário, o Telegram não é nada seguro e por essa razão houve esse vazamento. Mas nós sempre entendemos ser absolutamente correta a ação desses agentes públicos que, diante de uma organização criminosa poderosíssima, entenderam que seria necessário, sim, estabelecer uma interação aproximada, não é? Eficiente, buscando o melhor caminho para o êxito da investigação e o combate à corrupção, buscando mecanismos mais eficazes para o desbaratamento da organização criminosa poderosíssima que se instalou no Brasil nos últimos anos. E por esta razão, desde o primeiro momento, eu me coloquei na defesa de Moro, de Deltan Dallagnol, porque conhecemos o comportamento deles e porque é essencial valorizar a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça, que atua vigorosamente no combate à corrupção. É preciso valorizar e apoiar, dar sustentação política também, para que possam enfrentar os obstáculos, as dificuldades, os adversários, os inimigos da moralização da atividade pública no Brasil. É por esta razão que nós nos colocamos sempre ao lado deles, ao lado da Operação Lava Jato, colocando num plano secundário esse preciosismo jurídico, esse debate sobre conveniência ou inconveniência destas conversas, sobre legalidade ou ilegalidade destas conversas, embora eu tenha consciência tranquila de estar defendendo a legalidade, porque aponto sempre o que há na legislação de combate ao crime organizado como defesa para essa interação, para essa cooperação e para essas conversas entre eles. Está aí, o fato é um fato da maior gravidade, é inusitado, não é? Eu nunca acompanhei isso em toda a trajetória política. Isso é parte também da modernidade, do avanço tecnológico, do avanço da informática, que possibilita operações sofisticadas, complexas, como estas que ocorreram. Pelo menos para nós, que não somos especialistas, são operações sofisticadas, sim, complexas, e certamente exigem a expertise necessária. Esses jovens aí que invadiram a privacidade das pessoas, que hackearam celulares de autoridades, são especialistas, são do ramo, não é? Criminosamente do ramo. Lamentavelmente é uma expertise utilizada para o mal, para o crime. Que bom se pudessem usar essa expertise para fazer o bem. Vamos continuar acompanhando, vamos continuar apoiando, vamos continuar dedicando o nosso tempo nesse recesso parlamentar a esta atuação também. Eu acho que é uma contribuição que todos nós podemos oferecer nesse caminho que busca colocar na cadeia todos os criminosos, os que roubaram o Brasil,
os que assaltaram os cofres públicos, que dilapidaram o patrimônio nacional, que empurraram o Brasil para essa crise sem precedentes. E eu fico muitas vezes assustado quando vejo políticos, especialmente da tribuna do Senado, que é a casa da maturidade política, defendendo marginais que, de forma descarada, assaltaram os cofres públicos desse país, levando-nos a uma situação de impasse econômico, com uma economia que não sai do chão, que não cresce, com o desemprego crescendo, com as mortes aumentando nos hospitais, porque não há um serviço de saúde pública competente para a população pobre do país. Quem pode pagar um plano de saúde e ser atendido no Einstein, em São Paulo, ou no Sírio-Libanês, obviamente não tem esse problema. Mas aqueles que assaltaram os cofres públicos são também aqueles que frequentaram o Sírio-Libanês, Einstein, porque eles tiveram esse privilégio. Assaltaram os cofres públicos e levaram à morte milhares de brasileiros desatendidos, amontoados em corredores de hospitais, esperando pelo atendimento que nunca chega, porque antes chega a morte. Então, eles são os criminosos que devem ser presos, porque além de ladrões, são assassinos. E me espanta ver aqueles políticos ligados, apaixonadamente ligados ao PT, defendendo presos e alegando que são presos políticos, apesar de todo o mal que fizeram ao Brasil. Apesar da clareza dos fatos, não é? Se há busca e apreensão de provas, mas, sobretudo, se há bloqueio de bens com valores expressivos, né? De onde vieram esses bens que foram bloqueados? Se há o bloqueio de recursos nas contas bancárias, de valores expressivos, de onde vieram esses valores se eles não assaltaram o país? Mas que descaramento é esse de querer impor que não houve roubo, que não houve assalto, que não houve crime? E que descaramento maior é este de organizarem uma mini quadrilha para assaltar celulares na esperança de obter munição poderosa para destruir a Operação Lava Jato e soltar presos que roubaram o Brasil. Verdadeiro descaramento. Então, esse trabalho que nós podemos fazer, que eu estou aqui fazendo com a sua companhia, com o seu apoio, com a sua colaboração, tem por objetivo dar força à Polícia Federal, neste momento, de investigar, dar a ela, transferir a ela a energia necessária para prosseguir, para continuar na busca dos esclarecimentos, da responsabilização criminal dos envolvidos. Da mesma forma, dar apoio ao Ministério Público, dar apoio à Justiça, que na primeira instância tem sido rigorosa e competente, com condenações que são irreversíveis, porque absolutamente competentes, e que são consagradas, inclusive, por outras instâncias da Justiça, como a segunda instância em Porto Alegre, ou o STJ, ou o próprio Supremo Tribunal Federal, que não teve até hoje condições de revogar nenhuma das condenações ocorridas em Curitiba ou no Rio de Janeiro, ou seja, em primeira instância. Este episódio mostra que o desespero dos assaltantes, dos criminosos, dos ladrões, o desespero dos investigados, levou-os a organizar uma quadrilha para assaltar os celulares, buscando informações na esperança de destruírem a Operação Lava Jato e soltar presos, bandidos que foram condenados e evitar a denúncia contra outros bandidos e, eventualmente, a condenação deles. Mas eu quero, antes de terminar, aproveitando aí a grande audiência que esta nossa conversa está alcançando neste momento, para pedir que preste atenção numa coisa. Nos últimos dias, vocês devem ter acompanhado o noticiário e verificaram que aqueles que estavam protegidos pelo foro privilegiado
e perderam o benefício do foro privilegiado estão sendo denunciados. Nós tivemos, nesses dias, 2 ex-senadores denunciados pela primeira vez. Perderam a eleição. E ao perder a eleição, eles perderam o benefício do foro privilegiado e por isso foram denunciados. Se tivessem conquistado o voto, se tivessem sido reeleitos, eles estariam impunes. Veja a importância. E o número é fantástico, né? Nesses 5 anos, 285 ações e condenações com quase 3.000 anos de cadeia na primeira instância. E lá, no Supremo Tribunal Federal, onde o foro privilegiado se constitui um guarda-chuva protetor dos marginais, apenas uma condenação com 13 anos de cadeia. Essa é a diferença, por isso houve sempre essa resistência à aprovação do nosso projeto, que acaba com o foro privilegiado para mais de 55.000 autoridades no Brasil, mas ele também, esse foro privilegiado também está com os dias contados, com o seu apoio, certamente com a pressão que você tem exercido e vai continuar exercendo agora no mês de agosto. Nós vamos ter essa vitória com a aprovação desse projeto, que vai acabar com o foro privilegiado. E aí vocês vão ver no noticiário muito mais políticos sendo denunciados pelo Ministério Público, pela Justiça de primeira instância, porque com o fim do foro não haverá essa cobertura desse guarda-chuva protetor de marginais do colarinho branco. Muito obrigado a você pela atenção. Vou seguir em frente e mais tarde voltaremos com outras novidades. Um grande abraço a todos e que Deus os acompanhe sempre